Sim, e você consegue se lembrar em que momento, assim, da sua carreira que você falou assim, não, o jiu-jitsu é muito mais do que eu querer ser campeão mundial. Tipo, teve algum momento da sua vida que você teve esse estalo na sua cabeça, esse clique que virou a chavinha? Até 2010, cara, eu tava batalhando muito, sabe? Eu não ganhei nenhum mundial, ó que loucura. Eu nunca ganhei nenhum mundial antes de eu ter 30 anos de idade. Com 30 anos eu ganhei meu primeiro mundial de adulto. Que Olha que louco, né? loucura. E a E galera agora tem com medo de 30, chegar nos 30. você acredita num negócio desse? Né? Então, o que aconteceu comigo, né, na hora que está acontecendo com você, às vezes você não entende. Mas com a vida, com a experiência, né, quando você vai olhando para o lado e vendo o que está acontecendo, você consegue ter um entendimento melhor. Eu comecei a dar aula, primeiro que aqui em Campo Grande nunca teve um jiu-jitsu muito apurado, né? A gente é novo, até hoje o jiu-jitsu é muito novo aqui, né? Então, na minha época aqui, tinha muito poucas academias e a gente estava naquela época competitiva do jiu-jitsu, que ninguém trava com ninguém, todo mundo sai na porrada, era uma rivalidade danada, né? Então, era muito difícil crescer um esporte que já era pequeno aqui na capital. E, e eu vejo que demorou muito tempo para eu pegar e entender onde que eu tinha que chegar. Quando eu comecei aqui, né, eu comecei passando perrengue e aqui eu não tinha um entendimento de jiu-jitsu, né? Então, eu sempre tinha o sonho de ser campeão. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para lá em 2006, 2007, quando foi o primeiro mundial lá. E ainda continuei na batalha. Eu sempre queria ser o campeão, eu sabia que eu tinha o potencial de ser campeão, mas eu não tinha o treino adequado para isso, né? E a matéria-prima de treino para conseguir alcançar o nível que eu tinha que alcançar, né? Porque não adianta o talento se você não tem o tipo de treinamento que você precisa para chegar no nível, é muito difícil. E eu nunca tive, tipo assim, meu professor, meu mestre, o mestre topo, né? Francisco Albuquerque, da nova geração, lá do Rio. Então, eu nunca morei no Rio. Eu ia para o Rio para treinar com o mestrão. Na semana do campeonato, era campeão e dava faixa, né? Então, foi assim. Então, eu não tinha muito contato para conseguir evoluir. Então, quando eu mudei para o Estado, eu comecei a academia, eu tive que aprender a ser professor, eu tive que aprender a ser líder, eu tive que aprender a ser empresário, tudo na mesma época. Então, quando chegava na hora da competição e eu acabava perdendo, eu ficava, mas por quê? Por que que eu estou perdendo? O pessoal fala que eu tenho potencial de ganhar, mas eu não entendia lá atrás que eu estava construindo algo muito maior do que só ser um atleta, né? Eu estava tendo um entendimento de uma forma geral do jiu-jitsu. Só que quando você está no meio da bolha, no meio do furacão, você não consegue ver isso. Uhum. Não é? Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, tive que começar tudo zero de novo, morar no tatame, correr atrás, montar minha academia, montar minha equipe. Comecei tudo zero de novo. Não tinha nem o tempo nem a disposição para conseguir ser o atleta que eu precisava ser, porque eu estava criando uma coisa muito maior do que o ser atleta, né? Então, em 2010, quando eu pude ganhar o meu mundial pela primeira vez, eu acredito que foi exatamente porque eu estava com 30 anos de idade e eu acho que eu meio que eu já falei, cara, já passei até da idade, né? Então, tira esse peso das costas do ter que e só fica no ser, né? Então, eu deixei o de ter que me obrigar a querer ser campeão, eu deixei aquela vontade de traduzir no tatame. E isso mudou minha vida completamente, cara. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é o seguinte: você nunca vai poder conquistar uma coisa que você tem medo de perder, né? O medo deixa a gente travado de poder conquistar as coisas. Porque Uhum. se você não está apto a se desafiar, correr atrás das coisas que você quer, muitas vezes você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Isso aconteceu muito comigo por muitos anos. E a partir do momento que eu ganhei meu primeiro mundial ali, hoje eu tenho uns 10 mundial nas costas aí, por 10 anos seguidos, né? De kimono, sem kimono, Abu Dhabi, tudo isso, né? E só pelo curtir o jiu-jitsu. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Estou me desafiando pra caramba. Independente do resultado, estou botando a cara, né? Porque o jiu-jitsu hoje é muito mais do que uma medalha para mim, né? É uma forma, transcendeu tudo isso, né? Eu respiro o nosso esporte, cara. Então, eu acredito que foi quando virou a chave, foi em 2010, quando eu ganhei meu primeiro mundial, que eu tive esse entendimento. Porque quando você pega a medalha na mão também, você vê que nunca foi sobre aquela medalha, É um sempre foi sobre a detalhe, né? jornada, né? Nunca foi sobre a medalha.
todas as medalhas que eu tenho, mas eu deixo dentro de uma caixa. Eu não carrego comigo nada daquilo, porque nunca foi sobre aquilo. Foi sobre as amizades que eu fiz, sobre a transformação de vida que eu tive, sobre as pessoas que passaram por mim na minha jornada, né? Então, ficou muito mais leve ser um atleta depois disso, né? Então, acredito que essa historinha aí que fez o jiu-jitsu valer muito mais a pena para mim do que só querer ser atleta. Sim, é muito importante você ter esse entendimento fora do tatame, porque às vezes a gente vê atleta que simplesmente se dedica a ser atleta, e aí, por exemplo, na hora de abrir uma academia, não consegue ser o head daquela academia, ou então não consegue nem dar aula, né? Porque tem atleta que realmente não tem aptidão de dar aula, né? E aí eu vejo que você consegue encaixar tudo isso muito bem, né? E eu quero saber como é que você encaixa isso hoje em dia na sua rotina e como que é para você ser um empresário, né? Então, cara, porque esse que é o negócio, né? Eu fiz administração de empresa, administração internacional e educação física. Então, isso me ajudou muito a ser professor e ser empresário, né? E tirando isso, cara, foi uma coisa meio que natural, aquele negócio que eu falei. Eu comecei muito novo, então eu tive a chance de errar desde muito novo, né? E eu errei na parte boa, porque na época, quando eu estava novo, eu já comecei, quebrei a cabeça, tive que aprender a ser líder e aprender a ser empresário, enquanto eu morava com meus pais ainda. Então, isso me ajudou muito, né? Então, eu tive aquele aprendizado inicial. Então, hoje em dia, Mayra, eu vou falar, eu puxo meus próprios treinos, eu puxei sempre meus próprios treinos minha vida inteira. Eu nunca tive alguém para puxar meus treinos, né? Então, acabou sendo uma coisa natural para mim, sabe? O que era dificuldade no início acabou sendo uma coisa que veio ao meu favor depois de certo tempo, né? O negócio que eu acho que me ajudou muito foi eu nunca ter desistido, né? Porque tem muita gente que, quando chega a uma certa idade, acaba giving up, né? Acaba deixando de lado os sonhos que sempre teve, porque põe outras responsabilidades na frente, né? Eu sempre carreguei meio que tudo junto. Eu sempre fui empresário, professor e atleta, né? Só que hoje em dia, como eu já tenho muitos anos de prática e tudo isso, na minha academia lá em Miami eu tenho 14 professores. Então, na verdade, eu só treino time de competição que é a mesma hora que eu treino, sabe? O resto tem outros professores que são muito bem treinados que dão as aulas por mim, né? Então eu já fico por conta de tocar meu business, tocar o meu time, né? Hoje a gente tem várias academias no mundo inteiro, a gente fica dando suporte para todo mundo. Eu tenho outras empresas que não são só relacionadas à academia. Então é isso aí. Hoje em dia eu estou muito mais curtindo o jiu-jitsu, podendo ser atleta, pelo trabalho que eu fiz anteriormente, pelo trabalho que eu fiz quando eu era moleque. Né? Foi invertido. Eu falo muito isso para os meninos que passam lá na academia, é que a grande maioria da galera que quer ser atleta, eles querem só ser atleta. Aí quando chega com 30 anos de idade, os caras não sabem trabalhar. Uhum. Aí a época do atleta passou e como é que eles vão tocar a vida deles? Né? Então hoje ainda eu estava conversando com o Felipe Porto, que vai estar até lutando BJJ Best também, a gente veio lá de Bonito juntos hoje, e eu estava conversando isso com ele, isso. Falei, cara, você vê tudo que eu faço com vocês? Eu ensino eles a dar aula desde o começo. Eu ensino eles a falar inglês, eu ensino eles a tocar academia, eu ensino tudo isso desde que eles estão começando. Para quando eles pegarem uma preta, eles não são faixa branca de ser professor. Porque tem muito atleta aí que o cara é campeão mundial, o cara não sabe dar uma aula. O cara não sabe se expressar, ele não sabe conversar, não sabe tocar uma academia. E eu acredito que todo mundo que almeja viver do jiu-jitsu tem que entender que o jiu-jitsu é muito mais do que só ser campeão. Né? O jiu-jitsu é muito mais do que só bater nos outros e ter a orelha quebrada. Né? Então, é muito importante a gente saber estudar e saber abrir a cabeça para outras oportunidades. Né? Saber aprender línguas diferentes, aprender a fazer um curso de oratória, né? E fazer uma educação física, fazer um curso de administração de empresas, né? E outras coisas que vão fazer o professor ser muito mais que só um atleta.